Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E esse dia chegou, finalmente chegou o dia, porque nesse vídeo eu vou falar sobre a franquia O Massacre da Serra Elétrica em formato de tier list. E por que eu fiz todo esse destaque, esse disclaimer para falar sobre a franquia? Porque olha, devo dizer que essa franquia tem alguns filmes bem ruins, embora tenha alguns títulos que eu goste, sim, que alguns que eu gosto, mas no geral dá pra dizer que a média é bem baixa de qualidade dessa franquia Massacre da Serra Elétrica como franquia. Então não foi uma experiência tão agradável assim pra mim assistir esses 9 filmes. E tendo em vista esse esforço que eu fiz pra ver todos esses filmes, uma coisa que eu posso pedir em troca é o seu like, né? Que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e assine o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. E uma coisa que me chamou um pouco a atenção vendo todos os filmes da franquia é que é uma franquia relativamente duradoura, né? O primeiro filme é de 74, ali tem filmes recentes até de 2022 que foram lançados, até o último da Netflix aí, diferente de outras franquias como a própria Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, que tiveram alguns lançamentos ali mais na primeira metade do século, mas estão mais adormecidas. Já o Massacre da Serra Elétrica teve bastante lançamentos, assim como o Halloween também teve alguns. Massacre da Serra Elétrica tem bastante filmes que foram lançados mais recentes. E você deve estar vendo já a minha tela aqui com todos os filmes que foram lançados da franquia. A gente vai comentar um a um o que é bom, o que é ruim, né? Aqui as categorias que a gente tem é o melhor, que eu vou colocar só um título da franquia, qual que é o melhor na minha opinião. Tem o Diverte, que são aqueles filmes que são legais, podem não ser perfeitos, mas acho que dá pra se divertir como um bom entretenimento, acho que passa. Tem o Regular, que são filmes que, olha, se começar a ser muito crítico, você vai ver muito defeito, mas eu não achei tão ruins, eu não achei péssimos assim. De repente tem uma ideia boa que não foi muito aproveitada, tem algum aspecto positivo que dá pra ressaltar, mas não dá pra dizer que é um filme bom, mas também não coloco como ruim. E tem a categoria ruim, que são aqueles filmes ruins mesmo, que a minha experiência foi muito ruim assistindo, não tem muito o que defender, com vários aspectos negativos. Inclusive, olhando essa franquia como um todo, daria até pra colocar péssimo aqui nessa franquia, tá? Mas eu decidi ser bonzinho, acho que o ruim tá de bom tamanho. Mas vamos lá, eu vou falar sobre os novos filmes. E o primeiro que eu vou falar é o Massacre da Serra Elétrica de 74, original ali do Top Hooper, né? Um filme que foi muito impactante na época. E já dando um spoiler aqui pra mim, é com certeza o melhor filme da franquia, né? Aquele caso de franquias que o primeiro é o melhor de todos, pra mim novamente é o caso aqui do Massacre da Serra Elétrica. Eu acho esse filme excelente, né? Ele ainda hoje eu acho esse filme assustador. Ele tem toda uma atmosfera muito única de um filme, assim. Eu não lembro alguns filmes que conseguiram essa atmosfera tão crua, né? De um filme. Até eu costumo dizer que talvez o baixo orçamento nesse caso foi bom, né? Essa falta de recurso tornou a história mais verossímil. A gente vê aquilo e realmente parece uma coisa que realmente são jovens tentando sobreviver numa situação adversa. Dá pra comprar bastante aquela ideia, tanto que foi muito impactante na época e foi proibido em alguns países por causa do seu teor violento. E como eu disse, acho que é um filme que ainda funciona, tá? No sentido de assustar. Não sei se você lembra, a primeira aparição do Leatherface é muito assustadora, o jeito que ele aparece, uma forma bem crua, assim. E uma coisa que eu acho legal desse filme é que ele é bem sincero, ele é bem direto, né? O Leatherface é um vilão de terror muito sem papas na língua, pelo menos nesses primeiros filmes aqui, que ele realmente foi lá, na primeira cena que ele aparece, não sei se você lembra, que logo no começo, acho que 2 minutos, já praticamente 2 personagens vão pra vala. Quer dizer, tipo, não, é isso, eu tô lá pra resolver, eu sou um carniceiro. Fora os subtextos que esse filme tem, né? Todo lado da família padrão, né? A família boa família, que faz um monte de besteira, mas tá sentada juntinha ali, como se fosse uma família boa. Tem toda a crítica ao consumo de carne também, a parte... porque esse filme é basicamente sobre a questão da carne, né? Aqui, basicamente, os jovens são a caça e eles tratam os jovens como se fossem animais abatidos ali. Tem todo esse lado bem sujo da coisa, uma coisa bem animalesca. Eu acho que esse filme faz muito bem. E é muito impactante na época. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre os filmes mais importantes, os filmes mais obrigatórios de terror de todos os tempos. Eu citei, né, o Massacre da Serra Elétrica. Não lembro exatamente se eu coloquei entre os 10. Acho que sim, tá? Eu confiro aqui o vídeo depois. Mas cabe essa menção que pra mim é o melhor filme da franquia. E pulando alguns anos depois, a gente teve Massacre da Serra Elétrica 2, um caso curioso, porque geralmente esses filmes de slasher, quando fazem sucesso ainda com um pouco orçamento e fazem muita bilheteria, logo depois já vem uma sequência. A gente vê os próprios filmes de A Hora do Pesadelo, também o Sexta-feira 13, que foram lançados a cada ano. Aqui a gente teve um espaço grande, né, 12 anos do lançamento pro segundo, e novamente volta o Tobe Hooper aqui pro filme, pra dirigir, pra produzir. E também tem uma adição do Tom Savini, dá pra perceber que tem bastante coisa de maquiagem, assim, de maquiagem prática que funciona legal. Só que quem foi assistindo esse filme achando que ia ser uma coisa parecida com o primeiro, talvez deve ter se decepcionado ou pelo menos estranhado bastante. Eu quando assisti já sabia desse teor, então pra mim eu fui preparado, já tinha comprado essa proposta, então pra mim devo dizer que a experiência foi agradável. Eu acho que ele é um filme bem divertido, acho que essa categoria de diverte tá perfeita pra esse filme, porque embora não seja assustador como o primeiro, não seja um primor de filme, né, uma coisa que divisor de águas, mas dentro da proposta dele eu acho que ele funciona, é um filme relativamente engraçado e cheio de absurdos. Eu não recomendaria pra todo mundo esse filme, ser pessoas que tem que ser pessoas com
com a mente mais aberta, mais acostumada com esse tipo de produção mais B, digamos assim. E tem várias coisas icônicas, o próprio Leatherface toda hora fica dançando, né, sem sentido nenhum. Tem uma disputa de motosserra no final do filme, que é um duelo totalmente assim, pra fã, né, pra quem quer se divertir, uma coisa bem tosqueira. E o próprio final ali, que é a protagonista girando uma serra elétrica sem sentido não, fazendo uma dancinha, dentre outros aspectos. E uma coisa legal, tem uma adição interessante que é do personagem do Chop Top, acho que se não me engano, que ele é um bom personagem, ele é bem louco, bem insano, eu acho que agregou bastante pra trama, um personagem bom. Inclusive esse filme tá disponível no YouTube de graça, pelo menos eu assisti com a dublagem clássica. E uma coisa que é legal, que o personagem que eu comentei, esse Chop Top, ele tá com a voz do Kiko, do dublador do Kiko. E pra mim isso foi muito engraçado, porque eu gosto de Chaves, e a proposta do filme já é mais engraçada, então parecia que o Kiko tava realmente naquele filme, foi uma coisa engraçada. Inclusive no final, ele não muda, ele começa a dar umas risadas ali, e ele dá a risada do Kiko no final do filme. Pra mim, ornou bem, e eu coloco esse filme como divertido. Acho que é um filme que ainda dá, dentro da proposta, dá pra levar. Na sequência, a gente teve o Massacre da Serra Elétrica 3, né, o filme que prometeu voltar para as origens do terror. E realmente, ele não volta para as origens, mas ele volta para o terror. Porque eu acho que é um filme que perde bastante perde totalmente aquele aspecto de cru do filme original, porque ele é um filme totalmente genérico de terror. Pra mim, o principal defeito dele é esse. É um filme genérico, mas eu acho que é um filme dentro da genericidade dele, é um filme que ainda não ofende. Eu não me ofendi com esse filme, não me irritou, foi uma experiência de assistir que até alguns momentos eu achei interessante, talvez seja a palavra forte, mas assim, em nenhum momento eu odiei o filme, digamos assim. Embora até se começar a analisar mais a fundo, mais crítico, ele não é um filme tão bom assim, mas eu acho que é um filme que cabe no regular aqui, tá? Por exemplo, tem personagens que eu acho que ainda funciona, né? O personagem ali do sobrevivente, né? Que é esse cara aqui, que ele é um bom personagem, ele meio que enfrenta ali a família de igual para igual, ele vai pra porrada, é uma coisa diferente, né? Meio irreal, meio tosqueira, mas eu acho que ainda gostei. Tem alguns aspectos, por exemplo, um pouco de humor ali, não tanto igual o segundo, obviamente, mas eu tenho uma parte, inclusive, que é um diálogo engraçado, que os personagens estão duelando ali. Ele fala, por que você faz isso? Ele, porque eu preciso comer, a gente precisa comer. Ele fala, por que você não pede pizza? É uma coisa engraçada, que realmente é um humor meio autoconsciente. Quando você precisa ficar matando gente pra comer, pede uma pizza aí, às vezes, né? É até mais fácil pra vocês. Tem esses aspectos. O protagonista aqui, em dado momento, ela começa a ficar mais interessante. Pra mim, esse filme dá uma virada muito clássica, é quando esse personagem que eu comentei, o sobrevivente, ele chega metralhando a casa da família. A partir daí o filme fica muito divertido, né? Já mais pro final, mas eu gostei muito dessa parte, que é uma final meio porra louca, uma catarse do filme, que é a protagonista fica doida, tem briga entre protagonista e vilão. Eu acho que funciona legal, o Leatherface correndo atrás de gente. Eu acho que funciona, tá? Pra mim não é um filme que não me ofende, eu até gosto em alguns aspectos. Depois de alguns anos, a gente teve aqui o filme que é de 95, se eu não me engano, que é o Massacre da Serra Elétrica 4, The Next Generation, que pra mim é um filme que não sabe muito bem o que ele quer. Na verdade não sabe nada, totalmente perdido. Esse filme, em questão de roteiro, olha, devo dizer que talvez seja o pior da franquia em questão de roteiro. E talvez o pior até em todos os aspectos. Foi o filme que eu mais desgostei de assistir. Eu achei um dos piores filmes aí da franquia, inclusive um dos piores filmes que eu já assisti, devo dizer assim. Ele é todo picotado, a edição desse filme é muito mal feita, tem cenas que você não entende a continuidade que aconteceu ali, tem uma cena de atropelamento, se eu não me engano, de uma batida que fala, mas o que houve aqui, o que aconteceu? Eu não tô entendendo direito, e os personagens são muito ruins, diálogos sofríveis. Esse filme também tá disponível na Netflix pra você, desculpa, disponível no YouTube pra assistir, dublado, e os diálogos são muito ruins, os personagens são terríveis. A protagonista aqui, inclusive, é a Renée Zellweger, acho que é o nome dela, não sei falar exatamente, do Diário de Bridget Jones, e ela tá muito sem sal aqui, uma entrega muito ruim. Tem cenas que ela podia escapar a qualquer momento, ela não escapa. Tem uma cena que ela podia gritar por socorro, ela fica quieta. É tanto absurdo nesse filme que é até difícil de listar aqui. Eu não vou ficar me prolongando demais, mas realmente é um filme ruim. Eu não vejo motivo pra indicar esse filme pra alguém, a menos que você queira conhecer toda a franquia, ver os absurdos da franquia, você pode assistir, mas é um filme terrível. E aqui o Leatherface tá muito de escanteio. E eu não gosto também o que fizeram com ele, de ser um personagem totalmente bobo, né, sempre com medo. Sempre teve esse lado do Leatherface, é um personagem meio que o carrasco, né, mas ele era um carrasco assustador, né, por mais que o vilão seja a família, digamos assim, mas ele é um cara ameaçador. Aqui não, ele é um cara totalmente bobão, ele chora, se eu não me engano, uma cena, ele não gosta de barulho. Pra mim é muito infantilizado, esse filme pra mim é o pior da franquia. Talvez, por enquanto eu vou deixar como pior aqui, depois a gente discute. Acho que tem um outro aqui que pode brigar com ele, mas eu odiei a experiência de Massacre da Serra Elétrica 4. Na sequência, a gente tem um filme aqui dos anos 2000, né? Esse filme tem uma história interessante, que é a produtora do Michael Bay, que decidiu fazer uma produtora de fazer filmes com baixo custo e alto bilheteria, né, pelos eles esperavam. E o primeiro foi aqui o Massacre da Serra Elétrica, o remake, filme de 2003. E eu devo dizer que eu sou um dos defensores ferrenhos desse filme. Eu acho esse filme muito bom,
né? Até gaguejei um pouco falar muito bom. Não, eu acho o filme bom, um bom filme de terror. Ele perde vários elementos ali do original em relação à questão do lado cru, mas como eu disse, eu acho que esse lado cru do 74 é muito próprio, é muito difícil você emular aquilo novamente. Eu nem acho que foi totalmente proposital do Tobe Hooper fazer aquele filme daquele jeito. Eu acho que as circunstâncias, no caso, ajudaram, né? E eu acho que o filme de 2003 ele é muito competente em meio que reproduzir boa parte daquilo, e por mais que ele não tenha essa atmosfera crua do original, eu acho que ele tem adições que são superiores do original, né? Eu não acho que seja um filme como um todo superior, mas algumas adições eu acho que são boas. A própria cena inicial, que tem a personagem ali que entra no carro e mete balaço nela mesma, é muito impactante. Eu acho que é uma boa cena, né? Mostra aquele desespero, o personagem não sabia o que fazer com aquele corpo ali, o que eles fazem naquela situação. Logo no começo você compra aquela proposta de não saber muito o que fazer. E próprio o xerife Hoyt, que pra mim é totalmente uma adição, inclusive acho que é o melhor personagem aí de toda a franquia, né? Que é uma adição muito boa pra família. A família que tem um tom muito assustador. E o Leatherface também tá assustador. Ele tá bem assustador nesse filme, meio grandão, uma máquina de matar ali. Eu acho que o filme tem muito bom. Protagonistas interessantes, né? Os personagens são bons. A Jessica Biel tá bem. Tem o personagem aqui desse cara que mais que ele acaba indo pra vala, mas ele fala coisas sensatas. Eu gosto desse personagem dentro da trama aqui. Até a interação dele com o Hoyt, uma cena que o Hoyt é muito mete um soco no dente dele. Eu acho muito bom. Pra mim esse filme é o segundo melhor da franquia, tá? O Massacre da Serra Elétrica 2003. Eu vou colocar ele na frente do Massacre da Serra Elétrica 2, que eu acho que é um filme melhor. E acho que diverte não é a palavra, né? Porque não é um filme divertido, é um filme doloroso, talvez igual ao original, ali de uma forma bem cru, bem terror, mas pode ser bom também. Entendeu? Como diverte barra bom, acho que é a categoria aqui. Alguns anos depois, 4 anos depois, se não me engano, em 2007, a gente teve o Massacre da Serra Elétrica, o início, que basicamente ele aproveita um pouco daquela atmosfera de 2003, né? Inclusive tem boa parte dos personagens, a estética é parecida, só que eles não podiam fazer uma continuidade, até porque a história meio que se encerrou, como foi no original, e eles fizeram aqui um retorno, uma história de prequel, um início, que inclusive é meio mentiroso se a gente for analisar, porque só 25 minutos do filme tem realmente alguma história de origem, depois é basicamente uma história normal de Massacre da Serra Elétrica, inclusive emulando bastante de 2003, só que pior, tá? Com protagonistas menos interessantes, enfim, tudo menos interessante. Mas tem esse lado de trazer... Eu acho que traz algumas respostas. Quando ele parte da parte do início mesmo, eu acho que ele tá indo bem, né? Acho que é um filme que me interessa algumas coisas. Por exemplo, a parte que mostra como que o xerife virou xerife. Que na verdade ele não era xerife, ele matou o cara e pegou o distintivo dele. Acho que meio que legal. Mostra meio aquela vibe daquela cidade sem lei, embora seja um pouco inverossímil. O próprio começo ali do Thomas Hoyt, né, que aqui tem esse nome, no abatedouro, acho que se tivesse explorado um pouquinho mais seria legal, né? Por exemplo, ver o Leatherface convivendo com os civis, entre aspas, assim, antes de meio começar o Leatherface. Acho que funciona em alguns aspectos, mas como eu falei, depois vira um filme mais normal, assim, e eu acho inferior ao do remake, né, o anterior. Embora ele tenha algumas conexões que eu acho que ainda funcionam. Eu gosto, por exemplo, quando mostra aquele humor consciente de que ele cortou a perna do tio, depois, cortou outro sem querer, corta tudo então pra não infeccionar. Eu acho que são coisas interessantes e mostram mesmo a insanidade daquela família. Mas devo dizer que eu acho que é um filme abaixo tanto do 2 como do remake, tá? Eu vou colocar aí como regular, porque tem pontos positivos. Eu acho que... Será que ele é melhor que o 3? Acho que os dois têm bastante problemas, tá? Talvez eu goste até mais desse filme, porque ele tem uma característica desse filme também, que ele é bem gore. Talvez seja o filme mais sangrento aí da franquia. Pra quem gosta disso, pode ser bom, mas eu acho que que talvez passe um pouquinho. Meio uma vibe meio Rob Zombie, sabe? Uma coisa meio exagerada aqui. Pra quem gosta bastante de gore, pode funcionar. Eu gosto até, mas eu acho que o 2003 estava legal. Acho que foi um pouco a mais, mas... sei lá, é uma característica do filme. Pra mim é meio pau-pau com o terceiro, tá? Talvez seja um pouco melhor o início, até pela produção, mas eu não sei. Vou deixar os dois aqui e já era. E depois de algum tempo a gente teve aqui um filme que é o 3D, e eu devo dizer que não sei se é uma maldição do 3D. Eu não consigo lembrar de cabeça algum filme de terror 3D que foi bem sucedido. Me corrija, comente aí se você lembra de algum. Os de cabeça que eu penso aqui. Tem um Sexta-feira 13 que é 3D, que não sei se é ruim, não lembro exatamente, acho que é o 4, né, que é normal, não é ruim, mas também não é um melhor da franquia. Tem aquele, o Dias Namorados 3D, né, Macabro, que é um filme genérico de slasher também que foi feito. Os Jogos Mortais, o final, que talvez seja o pior da franquia. Se eu não me engano, a Hora do Pesadelo 6 também é 3D e é muito ruim, acho que talvez seja o pior também. Olha, e aqui a história se repete, né, pra mim esse é um dos filmes piores da franquia, que é o Massacre da Serra Elétrica 3D, acho que é de 2015, alguma coisa assim. Aqui na história eles tentaram mudar um pouquinho, a gente vê as consequências ali dos crimes da família Sawyer,
né, a cidade fica revoltada, bota fogo na casa, só que sobrevive uma menina, que a gente vai acompanhar a história dessa menina alguns anos depois. Inclusive tem um erro de continuidade aqui na idade dela, mas enfim, eu não vou entrar nessas tecnicalidades aqui. Mas é um filme que ele tem personagens muito ruins mesmo, e tomam decisões estranhas de roteiro, né? Você vê, por exemplo, a casa deles foi assaltada, eles decidem ficar lá mesmo, jogar bilhar, umas coisas que não fazem muito sentido, mas pra mim o que pega muito nesse filme é a tentativa de humanização da família Sawyer, que não faz sentido algum, porque a gente sabe o que eles fizeram, sabe quem eles são, e não dá pra simpatizar de forma humanitária com uma família como essa, né? E até desse lado de tentar humanizar, o Leatherface é vítima das circunstâncias. Meu, dane-se, é o que ele se tornou, ele é um monstro, ele tem que pagar por isso. E não dá pra dizer, não dá pra deixar de fora o final, que eu vou falar um spoiler aqui, que é um dos piores finais, assim, que eu vi na história, assim, é muito sem sentido, né? Depois do antagonista do filme matar todos os seus amigos, você vai acolher e cuidar dele como um filhinho, porque ele é da sua família. Meu, dane-se, acabei de ver esse brutamontes aqui, eu vou proteger esse cara, mano. Isso é louco, não faz sentido algum. Pra mim esse filme é terrível. Eu vou colocar do lado do ruim aqui, como dos piores. Eu devo dizer que talvez a minha experiência com o 4 foi pior, eu acho, porque é um filme que tecnicamente me incomoda bastante. É que os dois têm bastante problemas, tá? Mas eu acho que pra mim o 4 seja pior que esse. Eu vou colocar esse aqui como o segundo pior da franquia, mas sei lá, tá meio pau a pau. Os dois são filmes bem ruins aqui da franquia, tá? Tanto esse 3D quanto o 4. E depois de alguns anos a gente teve outro filme aqui que é o Massacre do Texas. Esse, inclusive, curiosidade, eu não sabia desse filme, não sabia dele. Eu descobri por causa desse vídeo aqui, eu já tinha visto essa capa, mas eu achei que era outra coisa, por mais que fala de Texas, por mais que tenha uma serra elétrica na capa, mas... sei lá, todos os filmes ou falavam Massacre na Serra Elétrica ou falavam Leatherface. Foi o primeiro que colocou esse nome, Massacre no Texas. E eu fui assistir esse filme e olha, eu não detesto esse filme, eu não detesto. Eu acho que ele com certeza ele é pior do que o... Pra mim ele tá aqui, ó, tá aqui na meiuca, tá? Pra mim ele é um filme que é ruim, mas também tem algumas coisas que eu acho regular. Eu acho que se mudasse algumas coisas nesse filme ele podia ficar bem melhor, tá? Não seria uma obra-prima, mas ele ficaria até que divertido. Por quê? Esse filme, pelo menos, ele tenta fazer algo diferente do que aqueles jovens indo pro Texas, se perdendo e ficando vítima de uma família. Eu sei que o anterior também fez, mas pra mim é deplorável. E aqui mostra um pouco, realmente, esse filme eu acho que ele é mais sincero, quando a gente tem o início de 2007, mas esse aqui realmente é o início. Esse aqui é realmente um prólogo que mostra a adolescência ali do Leatherface, como ele se tornou aquilo, embora também seja o problema do filme no meu caso, porque... esse filme basicamente ele leva você a acreditar que um dos personagens vai ser o Leatherface e ele faz uma virada, uma tentativa ousada de plot twist, que poderia até ser legal se o outro personagem seja interessante, mas fica meio forçado e ele tem pouco tempo no filme pra mostrar a gente essa transição. Então fica um pouco forçado como esse personagem se tornou o Leatherface. Mas se ele tivesse aproveitado essa premissa um pouco melhor, de repente deixar a gente mais em dúvida, com mais de um personagem que realmente possa ser o Leatherface, talvez funcionasse legal. Eu até gosto da ideia e realmente a gente vê o crescimento dos personagens, como que eles viraram essa família insana. A cena do começo até que é legal, que mostra o personagem ali criança, meio que relutante, ele ainda não é tão estragado, ele é uma criança normal, que embora viva num ambiente totalmente tóxico, ainda é uma criança, né? Então acho que isso tem alguns pontos interessantes, mas acho que do meio pro final ele se perde bastante. Por esses aspectos eu vou colocar aqui no regular ainda, mas atrás de todo mundo, e bem atrás. Acho que ele é bem inferior ao início e bem inferior ao terceiro, mas acho que é um filme que eu não consigo colocar totalmente no ruim por causa desses aspectos. Eu acho que eu enxergo algumas pequenas qualidades nele. E pra encerrar aqui, o polêmico filme da Netflix de 2022, Massacre da Serra Elétrica, acho que é o Retorno de Leatherface, se eu não me engano, né? Enfim, tô cagando pra esse subtítulo, porque basicamente é Leatherface. E olha, esse filme é complicado, tá? Porque eu já tinha visto muitas críticas negativas desse filme, que era um dos piores filmes de terror de todos os tempos, que ele é horrível. E quando eu fui assistir, ele conseguiu me decepcionar ainda. Ele é inacreditavelmente ruim, esse filme. Eu acho que os personagens deles são meio detestáveis. A ideia de, eles vão voltar lá pra um vilarejo pra fazer uma ação altruísta. Talvez, tá legal, podia ser bacana. Mas não sei, é tudo mal explorado, mas pra mim o que pega aqui é a gente ter o retorno da personagem do primeiro filme. Né, pra mim isso é meio ofensivo, porque aquela personagem foi uma personagem boa, uma boa Final Girl, e aqui ela vira uma idosa totalmente idiota. Eles quiseram pegar a vibe lá do Exterminador do Futuro, a vibe do Halloween Ends, né, da coroa Beres, só que a coroa é Beres e burra, que ela ficou a vida inteira esperando pelo encontro com o Leatherface, e quando ela vê ele, ela não consegue nem atirar nele, e ela morre que nem cocô. Eu acho que esse filme é muito ruim nesses aspectos, decisões de roteiro. E assim, pode ter uma cena ou outra, por exemplo, tem aquela cena que todo mundo comenta, a cena do ônibus, que legal, é uma cena
razoável, bacana, beleza, tem um momento que pode ser legal. Mas só pra você não sabe que faz sentido, né? Porque você vê a personagem sangrando e o personagem começa a filmar ela. Meu Deus, eu fiquei em desespero só de ver aquilo. Tendo em vista tudo isso, eu acho que é um filme muito ruim. Eu fico na dúvida, com certeza vai na categoria ruim aqui, mas o quão ruim ele é? Será que ele é pior do que o 3D? Ele é pior do que o 4? Não sei, eu fico na dúvida. É que o 4 eu fiquei bem bravo assim assistindo. Eu acho que é um filme que ele tá todo errado tecnicamente. Esse do Massacre Elétrico, mais que o roteiro seja muito ruim, personagens ruins, atuações ruins, direção ruim, tô parecendo uma Chiquinha defendendo o Nhonha, né? Mas pelo menos talvez ele seja... Tentar achar um ponto positivo nesse filme. A fotografia dele às vezes funciona. Funciona, por exemplo, essa própria capa. É uma fotografia bonita, só que não faz muito sentido o Leatherface surgindo com a cabecinha no meio das flores, né? Mas se for pensar no lado de fotografia, pode ser um ponto positivo, talvez. Mas então é isso, eu vou mover aqui pra categoria ruim, acho que é um filme ruim mesmo, mas não fica o pior, tá? Já é um mérito aqui. Fica o segundo pior da franquia, na minha opinião, esse de 2002, e o pior ficou o 4. Mas aí, gostou da minha opinião? Esse foi minha análise aqui dos filmes de Massacre da Serra Elétrica, que eu achei bom, que eu achei ruim de toda essa franquia. Comente aí qual que é o seu ranking, ou pelo menos qual que é o seu top 3, digamos assim. Esse foi o meu top 3. Tá? Primeiro é o de 74, depois vem o remake, depois vem o 2, que eu acho que é um filme relativamente divertido. E os piores pra mim são esses três aqui, né? Tanto o 3D, quanto o da Netflix, e o 4, que pra mim é o pior de todos. Comente aí quais são as suas opiniões, quero saber também. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de terror, que gostam de cinema. Siga também a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre com conteúdos de cinema, e nosso podcast no Spotify com episódios a cada 15/20 dias, sempre coisas novas por lá. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!